A questão irlandesa. A ilha da Irlanda foi dominada pela Inglaterra no século XII e desde então começou a receber grande quantidade de imigrantes ingleses e escoceses. Em 1800, por decreto da coroa inglesa, a Irlanda passou a pertencer ao Reino Unido, provocando a ira dos nacionalistas, que reagiram organizando a luta pela independência. Foi no início do século XX, entretanto, que os conflitos entre Irlanda e o Reino Unido ganharam maiores proporções com a criação do Sinn Féin, partido político representante dos separatistas irlandeses e do Exército Republicano Irlandês, o IRA, que organizou a luta armada contra o domínio britânico. Os conflitos obrigaram o Reino Unido a assinar em 1921 o Tratado Anglo-Irlandês. Por ele, os condados do Sul, com população majoritariamente católica e de origem irlandesa, formaram o Estado Livre da Irlanda. Os condados do Norte, de maioria protestante e de origem inglesa, permaneceram ligados ao Reino Unido. Este processo de independência encerrou somente em 1937, quando foi constituído um novo país, denominado República do Eire. Reconhecido pelo Reino Unido apenas em 1949, a Irlanda do Norte permaneceu ligada ao Reino Unido. Na segunda metade do século XX, a ação violenta do IRA intensificou-se na Irlanda do Norte, com a realização de vários atentados contra autoridades e instituições britânicas. O apoio dado pelos protestantes ao Reino Unido fez o IRA também agir contra a população civil. A situação agravou-se em 1969, quando o exército inglês passou a intervir no conflito, atacando também de forma violenta os irlandeses católicos. Depois de anos de luta armada e cerca de 3.600 mortos, os dois lados do conflito entraram em negociação. Em 1998, assinaram um acordo de paz que determinou a deposição das armas pelo IRA e pelos grupos paramilitares protestantes e a libertação de presos políticos. Em 2007, formou-se um governo de coalizão, reunindo o Partido Unionista Democrático e o Sinn Féin, garantindo à Irlanda do Norte o retorno à autonomia regional. Neste mesmo ano, o exército britânico encerrou uma intervenção militar de quase 4 décadas na Irlanda do Norte e instalou um governo compartilhado entre católicos e protestantes. A Irlanda do Norte permanece ligada ao Reino Unido, mas o acordo admite a separação futura caso seja a vontade da maioria da população. Isso reflete uma mudança estratégica na luta pela libertação do domínio britânico, que passou a se realizar pela via política. No entanto, persistem ainda os atos terroristas do IRA verdadeiro, surgido em 1997 de uma cisão do IRA, que não considera o caminho parlamentar e se opõe ao processo de paz na Irlanda do Norte. Em outubro de 2009, o Exército Irlandês de Libertação Nacional, facção radical e dissidente do IRA que não havia aceitado o acordo de paz, declarou a renúncia à luta armada e à violência, acrescentando mais um componente no fortalecimento do processo de solução pacífica na disputa entre católicos e protestantes. Entretanto, a via pacífica não abandonou o objetivo de unir os condados que formaram toda a ilha da Irlanda.